Reflexões espirituais. Por que algumas pessoas boas sofrem tanto? A resposta está além da vida. Você já se perguntou por que pessoas boas, generosas, pacientes e amorosas passam por tanto sofrimento? Por que algumas mães que só fizeram o bem enterram seus filhos? Por que homens íntegros enfrentam doenças devastadoras? Por que corações que só souberam amar acabam sendo rejeitados, traídos, esquecidos? E o mais inquietante, por que pessoas más parecem ter vidas tão tranquilas, enquanto os bons carregam cruzes tão pesadas? Hoje você vai descobrir uma verdade que não está nos olhos do mundo, está além da vida. Nesta reflexão profunda, vamos entender o que dizem os espíritos sobre o sofrimento dos justos, a função espiritual da dor e por que muitas vezes o maior sofrimento carrega a mais elevada missão. Se essa mensagem tocar você, curta agora, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está sofrendo em silêncio, porque hoje vamos acender luz no lugar mais escuro, a alma que sofre sem entender. Quando a dor parece injusta, Maria era uma mulher simples, vivia para os filhos, para a família, para ajudar quem podia. Orava todos os dias, tinha fé, era respeitada por todos. Mas aos 42 anos, descobriu um câncer agressivo. Os médicos foram claros, inoperável. Restavam meses de vida. Ela chorou, claro, questionou. Mas depois, diante do espelho, com lágrimas nos olhos, disse: "Por que, meu Deus? Sempre fui uma boa pessoa." Esse porquê ecoa em milhares de almas, pessoas boas, feridas pela vida. E quando a dor chega aos justos, o coração se desespera. O que os espíritos dizem sobre o sofrimento? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta na questão 614, onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. E no capítulo que trata sobre penas e consolações, pergunta 964, por que uns sofrem mais do que outros? Resposta: alguns sofrem mais porque escolheram provas mais difíceis para evoluir mais depressa. Ou seja, o sofrimento, na visão espiritual, é instrumento de ascensão. Não é castigo, não é injustiça. É resposta amorosa de Deus à necessidade evolutiva da alma. A bondade nem sempre é santidade. É comum pensarmos, fulano é tão bom, por que sofre? Mas os espíritos nos alertam, não confundais a bondade aparente com a pureza do espírito. Muitos de nós, em uma só encarnação, demonstramos amor, caridade e virtudes. Mas trazemos em nossa bagagem espiritual séculos de quedas, erros e abusos. O sofrimento, então, pode ser a consequência de causas anteriores, escolhidas por nós mesmos antes de reencarnar. A bondade de hoje não anula os débitos do passado, mas acelera sua quitação. Assim, o sofrimento do justo é depuração da alma. A lei de causa e efeito. O que plantamos, volta. Em toda a criação de Deus, há ordem. Ninguém sofre sem razão, mas a razão nem sempre está visível aos olhos do corpo. Imagine um homem que, em outra vida, destruiu famílias por ambição. Hoje reencarna como pai e perde um filho. A dor dilacerante é remédio para o orgulho de ontem. Imagine uma mulher que abandonou seus pais em um asilo. Hoje reencarna como idosa e sofre o mesmo abandono. A vida devolve, não por punição, mas por educação da alma. O sofrimento como prova escolhida antes de nascer. É difícil aceitar, mas é verdade. Muitos sofrimentos foram escolhidos por nós mesmos. No plano espiritual, antes de reencarnar, a alma vê suas falhas, analisa suas tendências e, com a ajuda dos mentores, aceita provas difíceis para acelerar sua evolução. Porque lá, no mundo espiritual, vemos com clareza:
É melhor sofrer 20 anos e alcançar a libertação do que continuar caindo por 3 encarnações. A dor que você carrega agora pode ser a última porta antes da luz. O sofrimento como missão. Chico Xavier sofreu a vida inteira. Foi rejeitado pela madrasta, explorado, ridicularizado, doente, mas se tornou instrumento de consolo para milhões. Madre Teresa viveu entre leprosos. Irmã Dulce nos corredores dos pobres. Esses espíritos aceitaram sofrimentos não por resgate, mas por missão. Muitas vezes, os bons sofrem mais, porque carregam a dor do mundo. São almas evoluídas que voltam voluntariamente para segurar o peso que outros não conseguiriam. História real. A professora cega. Dona Clara era professora, perdeu a visão aos 17 anos. Mas em vez de se entregar, estudou em braille, se formou e deu aula por 30 anos para crianças especiais. Em uma psicografia de Divaldo Franco, veio a revelação. Em outra vida, Dona Clara dirigiu torturas contra escravos cegos. Hoje, sua cegueira a tornou instrumento de luz para quem sofre. Ela transformou o karma em missão. A dor virou amor. O sofrimento refina a alma. O Espírito Emmanuel explica: a dor é buril do espírito. Assim como o fogo purifica o ouro, a dor purifica o coração. Ela nos ensina humildade, percebemos que não controlamos tudo. Empatia, entendemos a dor do outro. Fé, buscamos o alto quando a terra não basta. O sofrimento é professor severo, mas sábio, e todos os que o suportam com fé saem transformados. Como enfrentar o sofrimento sem se revoltar? A dor revolta, é natural. Mas a doutrina espírita nos dá ferramentas para transmutá-la. Compreensão espiritual, saber que a dor tem um porquê. Oração sincera, a prece acalma o coração. Evangelho no lar, traz paz e sabedoria para os dias difíceis. Serviço ao próximo. Ao ajudar, somos ajudados. Aceitação ativa, não é resignação passiva, mas entrega com ação. A alma que compreende não se entrega, se eleva. E os maus que vivem sem sofrer, essa é uma das maiores inquietações. Porque os maus prosperam? Os espíritos respondem: a terra não é lugar de recompensa. Muitos maus gozam aqui dos prazeres efêmeros, para aprender depois, no sofrimento, o que ainda não aprenderam pelo amor. A vida deles pode parecer tranquila, mas o coração vive vazio, e o amanhã os espera com provas maiores. O justo sofre agora, mas se prepara para a liberdade espiritual. A dor que cura o espírito. Muitas doenças do corpo são tratamentos para doenças da alma. A fibromialgia que ensina paciência, a paralisia que ensina gratidão, o câncer que ensina o valor do tempo. O espírito Joana de Ângeles diz: a dor é o bisturi de Deus na alma adoecida, e quando a alma aceita o tratamento, começa a renascer. O amor dos espíritos aos que sofrem. Você não está sozinho. O sofrimento profundo atrai os espíritos de luz. Eles não te abandonam. Eles oram contigo. Eles enxugam tuas lágrimas. E mesmo que você não veja, eles te sustentam, te inspiram, te colocam de pé quando tudo desaba. O justo sofre, mas nunca sofre sozinho. A caminhada não termina aqui. A dor desta vida não define o destino eterno da alma. É apenas um capítulo de uma história maior. O que é 80 anos diante da eternidade? A dor tem hora para acabar, mas o que você conquista com ela é eterno. O sofrimento que te eleva à luz. Você que está sofrendo, escute isso. Sua dor tem sentido. Ela é resposta, missão, libertação. Você pode não lembrar, mas sua alma sabe por que aceitou essa cruz. E Deus sabe exatamente até onde você aguenta. Confie, persevere, ore, ame mesmo com dor.
porque a luz que você vai alcançar depois dessa travessia é maior do que qualquer sofrimento. Se esta reflexão tocou seu coração, curta agora o vídeo, se inscreva no canal e envie esta mensagem para alguém que está sofrendo e precisa lembrar que tudo tem um porquê. Lembre-se, o sofrimento do justo não é punição, é redenção. E a resposta que você procura está além da vida. Que Deus o abençoe.